Existe um grau importante de alteração do desenvolvimento neuropsicomotor desses indivíduos. Invariavelmente, eles vão ter uma deficiência intelectual de moderada a grave e o potencial de aprendizagem desses indivíduos é muito desafiador. A síndrome de Edwards é uma cromossomopatia, é a segunda alteração cromossômica mais comum. A primeira é a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, e ela acontece por uma cópia extra do cromossomo 18 no organismo. E essa cópia extra do cromossomo 18 acarreta um conjunto de sinais e sintomas que são uma restrição de crescimento que já pode ficar evidente ainda no período intraútero, uma microcefalia que às vezes se destaca, então a cabeça é bem pequenininha em relação ao resto da proporção dos segmentos corporais, alterações visuais que envolvem inclusive a formação das estruturas visuais, então às vezes o globo ocular é afetado, às vezes a retina é afetada, às vezes existe catarata congênita. Os fetos, a grande maioria deles apresenta alguma cardiopatia congênita que pode já ter indicação de cirurgia ainda no período neonatal. Os tecidos musculoesqueléticos também são afetados, então esses fetos podem nascer com contraturas articulares graves, então os membros inferiores e superiores dobradinhos com dificuldade de extensão, dedos das mãos sobrepostos, malformações geniturinárias, malformações cerebrais. Então, o quadro desses pacientes, infelizmente, costuma ser grave. A síndrome de Edwards é causada por uma cópia a mais do cromossomo 18 no organismo. E essa cópia a mais do cromossomo 18, ela é causada por um erro de divisão cromossômica ainda dos gametas, dos óvulos e dos espermatozoides. Então, quando esses gametas estão participando da fecundação, eles doam o seu material genético para a constituição do indivíduo e isso leva às divisões cromossômicas. Quando essa divisão cromossômica não ocorre da maneira adequada, o que a gente chama de não disjunção cromossômica, existem células que vão ficar com uma cópia a mais do cromossomo 18, que é a trissomia do 18, e existem células que vão ficar com um cromossomo a menos, e essas são eliminadas pelo organismo. Embora a causa exata da não disjunção cromossômica não seja conhecida, existem alguns fatores consideráveis, que podem contribuir para que esse fenômeno ocorra. O primeiro deles é a idade materna avançada. É conhecido, que mulheres que engravidam acima dos 35 anos têm um risco maior de terem fetos com alterações cromossômicas, não somente para síndrome de Edwards. E esse risco vai aumentando conforme a idade materna na hora da concepção. Existe um fator também importante que é a história familiar, é a hereditariedade, tá? Se existe naquela família uma criança com síndrome de Edwards, o risco desse casal, para ter um filho com síndrome de Edwards é maior do que o risco da população em geral. Outro fator considerável que é a translocação cromossômica. A translocação cromossômica é quando o indivíduo tem uma troca de pedacinhos de material genético de um cromossomo com outro, e nessa troca não há perda de material genético, somente uma troca de lugar entre eles. Então, indivíduos que são portadores de translocações cromossômicas nem sabem que as têm, mas podem transmitir para seus descendentes. A trissomia do cromossomo 18 pode ser diagnosticada por um exame que chama cariótipo, que é a contagem dos cromossomos, que pode ser feita em sangue, se for no pós-natal, ou em líquido amniótico ou biópsia de velo corial se a investigação genética se der ainda no período intraútero. Os pacientes com síndrome de Edwards podem enfrentar uma série de desafios no desenvolvimento por conta da gravidade do quadro clínico. Existe um grau importante de alteração do desenvolvimento neuropsicomotor desses indivíduos e o potencial cognitivo desses indivíduos é limitado. Então, invariavelmente, eles vão ter uma deficiência intelectual de moderada a grave e o potencial de aprendizagem desses indivíduos é muito desafiador. Além disso, por conta do comprometimento músculo-esquelético, das contraturas articulares, pé torto congênito, hipotonia e fraqueza,
o ganho dos marcos motores também é altamente afetado. Malformações geniturinárias e alimentares também interferem na sobrevida e no prognóstico desses indivíduos. Muitos deles apresentam alterações que necessitam de intervenção cirúrgica, como atresia esofágica ou fístula tracoesofágica, que precisam de tratamento cirúrgico. Quando não é esse cenário, a dificuldade de ganho de peso e estatura, que são características inatas dessa síndrome, podem levar à indicação de alimentação por sondas nasogástricas ou nasointerais. A síndrome de Edwards não tem cura. E por causa da sua gravidade, existe uma série de condutas terapêuticas que podem ser adotadas na tentativa de melhorar o prognóstico desses indivíduos. Mas tudo depende da gravidade de cada quadro clínico. Então, é muito importante que os pais estejam cientes de todas essas informações para se alinhar às expectativas de prognóstico daquele indivíduo com relação à gravidade do quadro clínico que ele apresenta.